Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que não me conhece. Meu nome é Gustavo e nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral. E vamos continuar com o Mundial, rapaziada. É o seguinte, Mundial tá insano, já falei isso em vários outros vídeos aqui. E já vamos começar por Flamengo e Chelsea. Cara, Flamengo e Chelsea, jogo assim sensacional, tá? Hoje eu não vou falar só de Flamengo e Chelsea, não. Eu vou falar também do jogo do Boca daqui a pouquinho. Mas vamos com calma. Flamengo e Chelsea. Cara, Flamengo e Chelsea é um jogo que, desde o início, eu esperava que seria um jogo disputado. Não tinha certeza se o Flamengo ia ganhar, não tinha certeza se o Flamengo ia perder, enfim, não sabia. Mas a questão é que eu achei que seria um jogo disputado e, de certo modo, até foi. Cara, bom, vamos dizer assim, primeiro tempo, o Flamengo foi melhor do que o Chelsea. Primeiro tempo o Flamengo chegou, foi pra cima até que o Wesley vai entregar o gol pro Chelsea. O Wesley vai entregar o gol, o jogador do Chelsea sai de cara, e aí de cara dificilmente perde, né? De cara fez, guardou e tudo mais. Cara, eu tenho que comentar uma coisa aqui. Tá existindo aí nesse Mundial de Clubes uma certa freguesia dos times europeus para os times sul-americanos. Até aqui os times sul-americanos não tinham perdido para nenhum time europeu, apesar de que hoje também tivemos a primeira derrota de um time sul-americano para um time europeu, que é o do Boca Juniors, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Mas enfim, voltando aqui ao Flamengo, o Flamengo não foi o que perdeu para o time europeu. Bom, primeiro tempo então termina 1-0 para o Chelsea. E cara, o Flamengo até estava melhor, mas não conseguiu fazer gol, não conseguiu botar a bola na rede. E o que importa é a bola na rede, né, rapaziada? Aí eu tenho que dar um destaque para Felipe Luiz, técnico do Flamengo, ex-jogador do Flamengo também. Cara, ele mexe no time e bota Bruno Henrique. Bruno Henrique entra e é decisivo, absolutamente decisivo. Ele entra e em 3, 4 minutos o Flamengo empata e vira o jogo. Bruno Henrique entra no segundo tempo, faz um gol de cabeça e 3 minutos, segundo gol do Flamengo, também cruzamento para a área. Bruno Henrique dá assistência, dessa vez não faz o gol e o Flamengo vira. Bom, a virada de 2-1 já estava bom pro Flamengo, afinal de contas o que importa é a vitória, não importa ser goleado ou não. Mas o Flamengo jogou bem e cara, o time do Chelsea foi um time que bateu muito, mas muito mesmo, o jogo todo eles estavam batendo no jogo do Flamengo. Foi um time, digamos que bem agressivo. E teve um jogador específico do Chelsea, que eu não vou me lembrar o nome agora, me perdoa, que ele entrou e ele deu uma solada assim, tipo, na canela. Ele ignorou a bola e ele deu uma solada que foi na canela até o pé do jogador do Flamengo. Ele ignorou, ele olhou pra bola e falou, quer saber? Dane-se, vou dar uma solada aqui do nada, já tô perdendo, vou dar uma solada. Ele deu uma solada no jogador do Flamengo e obviamente foi expulso. Nem precisou de VAR, nem precisou de nada. O juiz olhou, viu que ele deu uma solada e expulsou logo de cara. Bom, enfim, com essa expulsão que não consigo compreender o porquê que o cara simplesmente dá uma solada quando o time dele tá perdendo, com essa expulsão, o Flamengo ainda vai ampliar não é goleada, né? Mas o Flamengo vai ampliar o placar e vai fazer o terceiro gol. E aí o Flamengo pode falar aquela musiquinha de novo, que botou os ingleses na roda. Mais uma vez, não foi o Liverpool, mas os ingleses novamente, vamos dizer que ficaram na roda para o Flamengo de novo, né? Enfim, o Flamengo aí joga muito bem, ganha do Chelsea. E agora é o segundo time brasileiro que vai vencer aí dos europeus. Cara, Botafogo venceu do PSG, o que já foi bem impressionante. Ninguém esperava. Você fala, eu esperava. Mentira. Você não esperava que o Botafogo ia vencer do PSG. E agora o Flamengo vence do Chelsea. O Flamengo vencer do Chelsea até era mais esperado do que o Botafogo vencer do PSG, né? Enfim, o Flamengo com essa vitória praticamente garante a classificação. Então e provavelmente deve passar em primeiro do grupo, inclusive. Então o Flamengo tá bem tranquilo agora nesse Mundial, né? Bem de boa mesmo. Bom, próximo jogo que eu tenho para falar aqui é do Boca Juniors. Boca Juniors e Bayern de Munique. E claro, Bayern de Munique vem como favorito para esse jogo, mas os times sul-americanos querem dificultar a vida dos times europeus, é óbvio, né, cara? E mesmo Boca Juniors, assim, naturalmente, no dia a dia aqui no futebol brasileiro e sul-americano, eu não torceria pro Boca. Mas nesse caso, contra time europeu, eu vou assumir aqui, eu torci pro Boca nessa partida, tá? Me perdoa, eu torci pro Boca nessa partida, me perdoa. Então, Boca
cara, o Boca, ele vai dar a posse de bola pro Bayern. Então ele vai tentar se defender o jogo todo, então o Bayern ele vai ter algumas chances para marcar e desperdiça muitas chances, inclusive. Apesar das chances desperdiçadas, o Bayern abre o placar em 1-0 ali, primeiro tempo, beleza. O Bayern não amplia o placar ainda no primeiro tempo, mas abre ali 1-0. E perde muitas outras chances. O Boca não conseguia muito chegar até o gol do Bayern, não oferecia muito perigo ao Bayern, até que, cara, tem uma coisa que é certa, não pode dar espaço, não pode dar brecha para certos times. E o Boca é um desses times. Mesmo que esse Boca atual não seja o melhor Boca dos últimos anos, aliás, acho que talvez seja até um dos piores, pode-se dizer que é um dos piores Bocas, mas o Boca é um time que a camisa pesa, tá ligado? E o Boca fez valer a camisa. Infelizmente acabou perdendo, mas vamos lá. O Boca, no segundo tempo, lá para os 70 e poucos minutos do segundo tempo, 70 e poucos minutos do segundo tempo, enfim, o Boca, ele vai lá e o Merentiel vai receber um passe, que ele vai sair correndo na direção do gol, dá um drible da vaca lindo e faz um golaço para empatar a partida e dá um ânimo absurdo pro time. E eu tenho que destacar aqui também a torcida do Boca Juniors. Que torcida sensacional do Boca Juniors. Eu já conheci, eu já tinha visto a torcida do Boca, obviamente. O Fluminense disputa a Libertadores aqui, a final no Maracanã. Eu já sabia como era mais ou menos a torcida do Boca, mas é claro que a torcida do Flusão vai calar a torcida do Boca nesse dia. Mas enfim, já conheci a torcida do Boca e, cara, palmas para a torcida do Boca, eles levantaram ali o estádio quando saiu o gol. O Boca começa a dar uma atacada, começa a tentar sair um pouquinho pro jogo, mesmo assim se defendendo. O Bayern é nitidamente melhor, um elenco melhor, o Bayern tinha um time melhor do que o do Boca, e o Boca infelizmente não vai conseguir segurar esse empate nem conseguir uma virada. No final da partida, ali lá para os 80 e poucos minutos, uma jogada ali dentro da área, uma jogada meio esquisita, um pivô ali do Harry Kane, gol do Bayern de Munique, e o Boca não consegue segurar aí o placar, perde por 2-1. E o Boca não está eliminado ainda, mas as situações para o Boca conseguir se classificar para a próxima fase são bem difíceis. Bom, o Bayern precisa vencer a próxima partida, isso não é nada tão inesperado, porém, o Boca precisa vencer agora do Auckland City por uma goleada de pelo menos 6 ou 7-0. Então, complicada a situação do Boca, que aí se ele vencer essa goleada e o Bayern vencer a partida dele, o Boca passa em saldo de gol, empata em ponto e passa em saldo de gol e passa para a próxima fase. Situação difícil do Boca, mas aí. Talvez consiga, talvez não. Vamos ver o que acontece aí no Mundial, porque esse Mundial tá surpreendendo. Eu não duvido mais nada. Não duvido mais de absolutamente nada que possa acontecer nesse Mundial. De verdade, nada. E agora, é claro, tem que falar, né? Dia de Flusão, Fluminense joga hoje, já passou de meia-noite, então Fluminense joga hoje, Fluminense agora em Ulsan, espero que vença, não sei qual vai ser a escalação, ouvi notícia de que é possível que o Renato mude a escalação e vamos ver o que vai rolar aí. Rapaziada, Flusão joga, não espero nada mais nada menos que uma vitória, mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos que vamos para esse Mundial, rapaziada. Vocês estão tão empolgados quanto eu, e eu tenho que comentar também aqui, rapidinho. Vocês estão com a musiquinha do Mundial na cabeça? Porque eu não consigo. Acordo assim, já o nananana. Eu não sai da minha cabeça. O dia todo a musiquinha do Mundial. Não aguento mais. Eu não aguento mais. Cara, enfim, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até o próximo jogo, até o próximo vídeo. E calma, se você não deixou o like, aproveita agora. Vamos lá. Vou dar um tempo aqui pra você deixar o like, se inscrever no canal. Dá aquela força aí pro amigo. Vambora. Deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o like, se inscreveu? Então é isso. Até o próximo jogo, até o próximo vídeo e eu